Abra sua Bíblia, por favor, em Judas. Judas, versos 24 e 25. Deus permitindo, terminaremos hoje esta carta no culto da noite. Nós vamos começar a reflexão sobre estes dois versículos agora de manhã e, Deus permitindo, à noite nós terminamos. E preparando o nosso coração para a ceia do Senhor que teremos hoje à noite. Quero pensar com vocês sobre a perseverança nesta manhã, a perseverança, Judas 24 e 25. Toda glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Deixe-me começar fazendo uma pergunta muito importante. Quanto tempo dura a sua força de vontade? Você tem força de vontade? Se tem, espera-se que todos tenhamos. Quanto tempo dura? A sua força de vontade é de pilha alcalina ou apenas as amarelinhas? Somente quem já testou a força de vontade em sucessivas tentativas fracassadas sabem o quanto a nossa força de vontade é frágil. Quer ver uma coisa? Nós ainda estamos no primeiro mês de 2018 e então eu te pergunto se você vai conseguir cumprir suas resoluções de ano novo. Será que você fez uma resolução de ano novo? Se fez, você vai conseguir cumpri-la? Quantos dias você vai conseguir manter a dieta, por exemplo? Frequentar a academia, fazer seus exercícios físicos, controlar melhor suas contas. Quanto tempo vai durar a decisão de você ficar sem comer doce? Sem tomar Coca Zero? Quanto tempo você vai conseguir ficar neste ano sem se irar com alguém ou sem explodir com alguém? Porque muita gente sofre com esse problema no temperamento, é explosivo e sabe dos estragos que você faz e aí você promete para você mesmo, olha Deus, esse ano eu quero ser diferente. Quanto tempo vai durar essa força de vontade? Gente, a julgar pelos anos anteriores, quantos rounds você acha que nós vamos conseguir suportar na luta para romper com velhos hábitos e criar novos hábitos ou hábitos saudáveis? É muito difícil. Somente aqueles que vivem lutando contra desejos, aqueles que vivem lutando contra compulsões, vícios, tentações, contra a procrastinação, a impaciência, a ira ou algum tipo de escravidão habitual, somente esses sabem realmente o quanto, gente, na maior parte, a nossa força de vontade é fracassada. Se não fosse assim, se nossa força de vontade não fosse tantas vezes um fracasso, o curso A Ciência da Força de Vontade. Esse curso é ministrado na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, pela psicóloga Kelly McGonigal. Se nós não tivéssemos problema com a nossa força de vontade, esse curso, A Ciência da Força de Vontade, não seria o curso mais procurado de todos os cursos oferecidos na área de estudos contínuos daquela renomada universidade norte-americana. Dentre os estudos contínuos, a ciência da força de vontade é o curso mais procurado na Universidade de Stanford. Por quê? Nós temos problema com a nossa força de vontade. Nossa intenção, no entanto, não é apresentar dicas
de como você pode empoderar sua vontade e assim conquistar seus sonhos em 2018. Saiba, no entanto, que a gente não está desacreditando ou desdenhando dos seus sonhos, porque eu creio que muitos dos seus sonhos são nobres, muitos são urgentes, em alguns casos, podendo até se tratar de necessidade de vida ou morte. Ou você muda, ou sua saúde piora, ou você morre. Alguns casos são assim, a gente sabe. Mas eu quero fugir da autoajuda, porque eu não creio nessas ciências do comportamento como alternativa para mudanças profundas. E também porque eu entendo que o púlpito não é lugar para nós proferirmos palestras motivacionais. Púlpitos precisam de pastores e não de coaches. Púlpitos precisa de pastores e não de palestrantes motivacionais. Púlpito precisa de pastores e não de personal, seja lá o que for. Além do que, gente, para os interessados na autoajuda, você pode acessar a lista dos livros mais vendidos no momento, toda semana. Lá nas últimas páginas da revista Veja, você encontra os melhores livros nesta categoria. Basta você dar uma olhada lá. A religião da autoajuda, com seus inúmeros gurus, ou como queiram chamá-los, ao meu ver, quando muito, serve apenas para revelar uma enorme e muito importante verdade, qual seja o fracasso da nossa força de vontade. Mas, de novo, não é sobre tal ciência que a gente deseja tratar. A gente faz esses apontamentos apenas para demonstrar, meu povo, quão frágeis nós somos em nós mesmos. Porque, pense comigo, se nós não conseguimos manter ao menos as resoluções de ano novo para perder peso, para melhorar ou manter a saúde, para crescer na carreira, se nós não conseguimos ao menos manter nossas resoluções para as coisas corriqueiras da vida, deixa eu te fazer uma pergunta muito séria agora. Quem garante que nós vamos conseguir perseverar na vida cristã e chegar até o céu? Pare e pense. Se você já prometeu tantas coisas e já se viu quebrando votos tantas vezes, se você já se deparou com a sua incapacidade de fazer o que você quer e sabe que precisa, quem te garante que você ou eu chegaremos ao céu no fim desta lida, como diz o hino que cantamos? Gente, quem dentre nós pode garantir que vai chegar crendo em Jesus no dia 31 de dezembro de 2018? Quantos poderão afirmar que chegarão no céu perseverando para a vida eterna? Quem disser, não, eu vou conseguir, eu consigo, quem diz isso, e deve dizer, diz isso baseado no quê? Na sua própria fé, que tantas vezes é misturada e confundida com força de vontade cristã, pensamento positivo evangélico. Ora, gente, vamos ser francos, se a gente é tão falho em manter nossos planos para a vida na terra, se nós somos tão incapazes de manter resoluções, votos e tantas vezes nossa palavra para alguém, o que garante que nós vamos manter a fé e vamos chegar até o céu? Perceberam a gravidade do assunto que a gente tem diante de nós? Gente, o que está em jogo, no final das contas, não é o meu e o seu peso na balança. No final das contas, o que está em jogo não é a saúde do coração, não é o nível do colesterol, não é o sucesso profissional. O que está em jogo não é a sua habilidade de fazer e de manter amigos, não é a capacidade de influenciar pessoas, não é a capacidade de construir uma família feliz, ou seja lá o que for. Gente, conquanto tudo isso seja muito importante, nada disso, porém, não é o mais importante. O
que está em jogo é a nossa alma. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, diz Jesus. Que garantia, portanto, nós temos de que nós venceremos e chegaremos até o céu? Infelizmente, vivemos numa época em que as pessoas pegam as palavras das Escrituras e distorcem para sua conveniência, mas quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, a Bíblia não está dizendo, em primeiro lugar, que nós somos mais do que vencedores naquilo em que colocamos a mão para fazer. A Bíblia não está dizendo, em primeiro lugar, que nós somos mais vencedores como crentes, porque nós vamos prosperar financeiramente, vamos conseguir isso ou aquilo. Não, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, porque nos é garantido que chegaremos ao céu, cruzaremos a linha de chegada. Ponha isso na sua cabeça, porque muita gente distorce essa verdade, não consegue vencer na vida segundo os seus padrões, e sabe o que acontece? Decepcionam-se com Deus, culpam Deus, viram as costas para a igreja. Mas o Senhor Deus nunca prometeu que seríamos vencedores, profissional e financeiramente falando. Alguns são, outros não são. Existem Abraãos que são ricos e fiéis a Deus, aleluia, e glória a Deus por isso. E existem apóstolos Paulos, que teve que aprender durante muito tempo na sua caminhada apostólica, a passar necessidade. Aí eu te pergunto, da perspectiva divina, quem venceu, Abraão ou Paulo? A Bíblia diz ambos, porque ambos, pela fé, chegaram no céu. Essa é a vitória que importa. Mas quem garante que chegaremos ao céu, a sua força de vontade? Ora, você não consegue manter a dieta por um mês, você não consegue manter a palavra com as pessoas. Como é que você garante que você vai chegar ao céu? O texto que nós temos para hoje, Judas 24 e 25, trata de um dos temas mais centrais da fé cristã. A perseverança dos santos para a salvação. E sobre essa doutrina, a nossa declaração doutrinária, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, em acordo com os artigos de fé das confissões de fé reformadas. A nossa confissão no artigo 6º sobre a eleição diz assim, deixa eu ler para você. A salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo, porque estão guardados pelo seu poder. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada tem poder de nos separar do amor de Deus em Cristo. Por quê? E aí veja que a nossa declaração, resumindo muito bem essa doutrina, coloca que o que nos garante que chegaremos no céu não é nada em nós, mas tudo em Deus. Tudo vem de Deus. E aí a nossa declaração diz assim, nós estamos guardados pelo poder de Deus, nenhuma força ou circunstância tem poder para nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E aí ela diz, o novo nascimento ou regeneração, o perdão, a justificação, a adoção como filhos de Deus, a eleição, o dom do Espírito Santo. Gente, notem que todas essas forças são externas, é de Deus em nós. Todas essas coisas, diz nossa declaração doutrinária, asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Irmãos, nós cremos que a doutrina da permanência da salvação, nós cremos que a doutrina da perseverança dos santos para a salvação é absolutamente necessária para uma compreensão correta do Evangelho de Cristo, para uma compreensão correta da verdade do conceito bíblico de vida eterna e duradoura. O resumo de tudo isso pode ser colocado da seguinte maneira:
E pode ser que você conheça crentes que creiam no inverso do que a gente está dizendo aqui. Mas pense, se eu posso perder a salvação, então ela não é eterna nem duradoura, mas temporária. Se eu posso perder a salvação, então eu devo lutar para manter e eu vou viver dependente da fragilidade da minha força de vontade. Se eu posso perder a salvação, minha salvação é em última instância dependente de mim e não de Deus. Porque é óbvio que eu não creio que Deus me dá para depois tomar. Eu creio que Deus me dá e eu não dou conta de manter. É terrível quem crê assim. Então, se eu posso perder a salvação, minha fé, minha confiança, meu conforto, minha esperança, são todos roubados de mim, e me deixa, portanto, suspenso no ar dessa incerteza quanto ao meu destino final, e lamentavelmente, assim é que a maioria dos que se dizem evangélicos acreditam e praticam seu cristianismo e vivem sua vida cristã. Eles acham que Deus fez conosco um pacto de barganha. Ele nos dá, porque a gente acaba arrumando a capacidade de crer. E aí, já que eu arrumei a capacidade de crer, e Deus fez a parte dele, agora eu vou fazer a minha parte, e eu vou lutar para conquistar, para conseguir, e aí vai vivendo de fracasso em fracasso, porque assim é a vida nesta carne, neste corpo. A pessoa se decepciona com Deus, abandona a fé, quando não enlouquece, e vive lutando com demônios, achando que o diabo é tão forte e poderoso quanto Deus, no mesmo pé de igualdade. É terrível, mas a maioria vive assim, nesse Brasil dito evangélico. Gente, graças a Deus que, contrariando a maioria das pessoas, a Bíblia aborda a doutrina da nossa perseverança para a salvação de maneira clara e consistente. Se você ler textos tais quais João 10, 27 a 30, você vai ver isso. Romanos 8, 38 a 39, Efésios 1, de 13 a 14, Hebreus 13, 5, 1 de João 2, 19, 1 de João 5, 13, e tantos outros textos mostram que Deus produz em nós fé, Deus mantém em nós fé, e Deus nos leva até o final. Mas de todos os versículos que a gente podia citar para estudar sobre esta doutrina da perseverança para a salvação, o texto que a gente leu hoje, Judas 24, para mim é um dos mais belos. Leia de novo, acompanhe comigo a leitura, Judas 24 e 25. Toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair, e para levá-los com grande alegria, sem defeito, à sua presença gloriosa. Eu vou me segurar para não entrar nos detalhes desses versículos, porque nós entraremos nos detalhes desses versículos hoje à noite. Mas preste atenção, toda a glória seja a Deus e não a mim. E a Deus por quê? Porque é Ele o poderoso para me guardar de cair, porque se Ele não me guardar com poder, eu vou tropeçar e vou cair. E Ele é que é poderoso para me levar com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Ele é poderoso para me levar, porque se Ele não me levar, eu me desvio no caminho e não chego aonde devo chegar. Toda a glória, verso 25, seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre, amém. Gente, note o seguinte, Judas está aqui nos estimulando a glorificar a Deus. E há dois motivos. Se você está usando a nova versão transformadora, a NVT, você vai ver isso muito claro. Há dois motivos aqui. Como é que começa o verso 24 na NVT? Toda glória seja aquele que é poderoso para.
Como é que começa o verso 25? Toda a glória seja aquele que é... Note que fica claro para nós nessa tradução que há dois motivos pelos quais nós devemos glorificar a Deus. Primeiro, pelo que Deus faz para nos salvar, verso 24. Toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair, para levá-los com grande alegria, sem defeito, à sua presença gloriosa. Judas está dizendo, louve a Deus pelo que Deus faz, não pelo que você faz. Não porque você tem capacidade disso ou daquilo, não. Deus faz, porque se Deus não fizer, você tropeça e cai. Se Deus não fizer, você se extravia no caminho. E mesmo que você consiga chegar no céu, se você chegar com defeito lá, você não entra. Você não pode entrar na presença gloriosa de Deus com defeito. Então Judas está dizendo, nós chegamos lá pelo que Deus faz. Mas também o verso 25 fala que nós chegamos lá pelo que Deus é para a nossa salvação. Toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Ou seja, se há alguma garantia de que os crentes em Cristo vão perseverar para a vida eterna, e há garantia, essa garantia não se encontra em nós. Não está em quem nós somos, não está na nossa força de vontade, não está no que nós fazemos, porque se estivesse no que somos e fazemos, seria pelas obras. Está em Deus, que de forma soberana e graciosa nos amou, nos substituiu lá na cruz, garantiu a nossa salvação no final desta vida. E é isso que Paulo também entendia. Abra agora em Romanos 8, 28 e veja comigo. Romanos 8, de 28 a 30. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Outro parêntese aqui. Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Que coisas? Que bem? De novo, tantas pessoas pegam esse versículo e acham que isso aqui é um cheque em branco. É como se Deus estivesse dizendo, tudo que você fizer, se você é de Jesus, no final vai dar certo. E aí ele sai metendo a cara em moita de capim, achando que é capim, mas é espinheiro, e machuca-se todo, e aí Deus fica só olhando, dizendo, eu não mandei sei lá. E aí ele fica bravo com Deus. Mas o contexto de Paulo aqui é muito claro, ele está dizendo que todas as coisas cooperam para a nossa salvação final. Não se esqueça disso, é isso que ele está dizendo. Todas as coisas cooperam para o nosso bem final, para a nossa salvação final. Prova é que ele continua escrevendo. Daqueles que Deus amou e que são chamados de acordo com seu propósito. Existe aqui a eleição incondicional, Deus amou. E existe aqui a graça irresistível, que são chamados de acordo com seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Paulo está dizendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores por meio de Deus que nos amou. Romanos 8:37. Mais do que vencedores para cruzar a linha de chegada no céu. Não se esqueça disso.
Porque no final das contas é isso que importa. No final das contas, não importa se você ganhou o mundo inteiro e perdeu sua alma. Gente, o que Judas disse, o que Paulo disse, significa que nada nem ninguém, material ou espiritualmente falando, nada nem ninguém será capaz de nos fazer perder ou de nos separar do amor de Deus em Jesus Cristo, o Senhor. Romanos 8, 38 a 39. Portanto, crente, regozije-se. Regozije-se de que nossa confiança está em quem Deus é, no que Deus fez, faz e fará por nós, para nos levar ao céu. Nossa confiança, gente, não se baseia em quem nós somos, no que nós fazemos, no que nós podemos fazer. Nossa confiança não se baseia no quanto nós somos capazes de nos esforçar. Não, nossa confiança se baseia em quem Deus é e no que Ele fez. O plano inicial de Judas era falar sobre isso. Quando ele pegou a pena e o papiro para escrever essa carta, diz o verso 3 da carta de Judas, volte lá em Judas, verso 3, Judas diz, olha, eu escrevi com todo empenho, eu quis escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos. Foi quando ele começou a se lembrar, verso 4, de que alguns indivíduos perversos se infiltraram no meio sem serem notados. E esses indivíduos perversos começaram a dizer que a graça de Deus permite que a gente leve uma vida de qualquer jeito, uma vida imoral, para usar a linguagem de Judas, verso 4. Essa gente no nosso meio, esse joio no meio do trigo, esses lobos em pele de cordeiro, Judas diz, estavam negando Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor, verso 4. E aí Judas, como um general em comando, um general em chefe, ele se levanta para convocar os fiéis e ele insiste, verso 3, que nós devemos defender a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. E nós já estudamos essa carta. Se você não acompanhou essa série, eu recomendo que você volte e assista tudo, está no site da igreja, no canal do YouTube. Mas o resumo de tudo que nós vimos é o seguinte: Judas está nos dando uma estratégia de combate em defesa da fé que nos levará para o céu. Do verso 1 ao verso 16 de Judas, veja aí, deixa eu te dar um panorama dessa carta que vai te ajudar a ler melhor essa carta. Verso 1 ao 16, Judas está descrevendo o caráter e a conduta dos apóstatas infiltrados na igreja. Verso 1 a 16, caráter e conduta desses homens. E aí Judas, ele recorre ao exemplo do passado, ele retira do Antigo Testamento exemplos, demonstrando que não existe nada novo debaixo do sol. E assim como foi com os apóstatas do passado, eles sofreram severas consequências pelos seus atos. Também vão sofrer a mesma condenação os apóstatas dos dias de Judas e de todos os tempos. Aí Judas traça a sua estratégia. Primeiro, verso 1 e 2. Quem são os combatentes? Verso 1 e 2, os combatentes. Verso 3 e 4, Judas revela para nós o combate. Os combatentes, 1 e 2, têm um combate, 3 e 4. E aí ele mostra do verso 5 ao 7, aqueles que já foram alvejados nessa guerra. E também diz nos versos 5 a 7, qual é a espada que nós usamos nessa guerra, a palavra de Deus. E aí do 8 ao 13, ele fala dos apóstatas dos dias dele, e anuncia nos versos 14 a 16, a rendição desses indivíduos no dia do juízo final. Veja a estratégia militar desse homem. Depois, do verso 17 ao 23, Judas passa a apresentar, de uma forma muito específica,
a estratégia que o combatente cristão deve adotar se ele quiser vencer esse combate. E aí Judas diz no verso 17, lembrem-se da palavra de Deus, lembrem-se do que disseram os apóstolos. Edifiquem uns aos outros na fé santíssima, versículo 20. Orem no Espírito Santo, versículo 20. Mantenham-se firmes no amor de Deus, verso 21. Alimentem a esperança no retorno de Cristo, verso 21. E busquem salvar os que estão caminhando para a perdição, versos 22 e 23. Veja que Judas está dizendo que para a gente vencer essa batalha, a gente precisa da palavra de Deus, a gente precisa uns dos outros na comunhão da igreja, dos pequenos grupos, no incentivo diário e semanal, dos relacionamentos discipuladores. Nós precisamos uns dos outros, edificando uns aos outros na santíssima fé. Nós precisamos orar no Espírito, nós temos que praticar o que Deus manda a gente fazer. Isso é o que significa se manter no amor de Deus. Quem me ama, cumpre os meus mandamentos. Tem a ver com alimentar a esperança, tem a ver com buscar salvar o maior número possível de pessoas lá fora e também aqui dentro. Nós vimos isso. Judas sempre leva em conta que no meio do povo de Deus, igrejas locais, existem pessoas que se acham convertidas, mas não são. Então Judas, quando chega no verso 23, ele está para terminar a carta dele. E aí a essa altura, antes dele terminar a carta, Judas se dá conta do peso de tudo que ele escreveu. Judas diz, olha, tudo que eu recomendei é tão sério, é tão pesado. E aí ele fica com uma pergunta na cabeça, que é a pergunta que ele vai responder nos versos 24 e 25, terminando a carta. E a pergunta que fica na cabeça de Judas é, ouça bem, quem garante que esses para quem eu escrevo vão perseverar? Quem garante? E se eles fracassarem? Afinal de contas, antes deles e no meio deles já houve tantos fracassos. Afinal de contas, lá no passado, pessoas que viveram em condições muito mais privilegiadas, na presença do próprio Deus, tropeçaram e caíram. Quem foram esses? Os anjos, de quem ele falou no verso 6. Lá no passado, tantas pessoas testemunharam do poder de Deus, como poucos já puderam testemunhar, provaram da libertação no Egito, foram tratados e cuidados no deserto, mas tropeçaram e caíram. Quem foram esses? Israel, versículo 5. Muitos desfrutaram de conforto, de prosperidade, de liberdade concedida por Deus para você fazer o que quisesse, mas eles tropeçaram e caíram. Quem foram esses? Sodoma e Gomorra, versículo 7. Aí Judas para e pensa, quem garante? Se os anjos caíram, se Israel caiu, se Sodoma e Gomorra caíram, quem garante que esses para quem eu escrevo não vão cair? E se esses se tornarem incrédulos e sem amor, como Caim se tornou, versículo 11? E se esses se tornarem gananciosos, imorais, como Balaão acabou se tornando, versículo 11? E se esses se tornarem orgulhosos, insubmissos, como Coré, versículo 11? Quem garante que esses crentes, para quem eu escrevo, vão vencer a batalha? E se esses crentes, assim como os apóstatas, e se eles negarem o senhorio de Cristo sobre a vida deles, a soberania de Deus sobre a vida deles? E se esses para quem eu escrevo, está pensando Judas, e se eles também abandonarem a Bíblia, como os apóstatas abandonaram nos dias de Judas, para seguirem seus próprios sonhos? Porque os apóstatas diziam que tinham sonhos privilegiados para seguir suas próprias experiências místicas, justificando assim
seus atos inconstantes e imorais. Judas está com um monte de dúvida e diz: quem garante que esse povo, para quem eu escrevo, exortando, chamando a batalha, quem garante que eles não vão tropeçar e cair? Quem garante que eles vão chegar no céu? Ô crente, Judas tinha tudo para não crer que aqueles para quem ele escrevia conseguiriam. Judas tinha tudo para crer que eles não tinham a menor chance. Aí o que Judas faz? Judas se recorda da salvação que compartilhamos, versículo 3. Judas se recorda daquilo sobre o que ele queria inicialmente escrever. E aí Judas resolve concluir a carta, não apenas nos dando um resumo do que é a salvação que a gente compartilha, mas Judas nos apresenta o fundamento seguro para a nossa vitória final em Cristo. Aí Judas se sente aliviado. Ufa! Não depende deles, depende do poder de Deus para impedi-los de tropeçar e cair, para levá-los alegres, sem mácula. Depende do que Deus fez, faz e fará. Depende de quem Deus é. E aí ele termina tranquilo. Irmãos, nós vamos vencer, mas não é por causa de nós, é por causa de Cristo. Nossa vitória foi planejada por Deus em Cristo, nossa vitória foi executada por Deus em Cristo, nossa vitória é conquistada pelo poder de Deus e Cristo enviando-nos o Espírito. Foi Deus Pai que em amor planejou nossa salvação. Foi Deus Filho que em graça executou a nossa salvação. E é Deus o Espírito que em poder aplica em nós a salvação. Nossa vitória, gente, põe isso na sua cabeça. E eu espero que com isso você fuja de mensagens motivacionais dos púlpitos, mesmo que em nome de Jesus. É veneno na panela. Fuja. Queira o evangelho que exalta o poder de Deus em Cristo. Nossa vitória, gente, ela não depende de força de vontade. Porque se dependesse de força de vontade, Israel não teria deixado de crer no deserto. Depois de tanto esforço, pediram tanto para Deus libertá-los, Deus liberta, põe eles no deserto a caminho de Canaã. Mas cadê a força de vontade de Israel? Acabou diante do primeiro problema. Força de vontade não te leva longe na vida. Aliás, força de vontade pode te destruir. Mas esse é o evangelho de hoje em dia. Estava vendo o reprise do Jornal Nacional de ontem, mostrando que nas próximas Olimpíadas de 2020, na Coreia, vai ter uma nova categoria, o skate, e incluindo skate para mulheres. E mostraram a Liga dos Skatistas em Santa Catarina, que já tem 12 mulheres competindo, e olha, mandam muito bem pelo que mostraram, vi lá, não entendo nada, mas pareceu bonito. E aí mostraram uma menininha de 4, 5 anos, brincando já na pista de skate. Aí o repórter, não me esqueço, o repórter colocou ela assim, bem no alto da pista e desceria assim. Aí ele chegou o microfone nela e falou assim: como é que você se sente aqui? Ela falou: com medo. Mas e aí? Ela encheu o peitinho. Mas eu confio em mim mesma. Falei: meu Deus, já ensinaram o evangelho da autoajuda para essa menina. Diante do primeiro fracasso, no que essa menina vai continuar crendo? Tem como você ser cristocêntrico e campeão de skate? Como? O que você sente diante desse cliff aqui, com medo? Medo. Mas como é que você vai conseguir? Deus me criou para o louvor da sua glória, me deu a capacidade de praticar o esporte. Deus cuida de mim. Olha que coisa.
A nossa vitória não está na nossa força de vontade, a história é cheia de exemplos, a história da humanidade e a sua história, cheia de exemplos de que a nossa força de vontade sempre nos deixa na mão. Você sonha em casar, casa, enfrenta o problema, aí você, casei com a pessoa errada. Casou não, é filho de Adão igualzinho você. Sonha em ter filho, tem filho, vem o primeiro problema. Sonha em arrumar um emprego, faz a faculdade, termina, passa no concurso, começa, enfrenta as primeiras dificuldades da carreira. Escolhi a carreira errada. Escolheu não. A força de vontade te deixa na mão, assim como deixou Israel. A vitória não depende das nossas circunstâncias favoráveis. Tem gente que pensa assim, não, se eu tiver uma circunstância melhor, se eu mudar de país, se eu for para Miami, se eu for para Nova York, se eu nascesse na Holanda, se eu nascesse não sei aonde, se eu saísse de Goiânia, como eu tenho ouvido pessoas dizendo, esse aqui não dá nada não, aonde que dá alguma coisa? A sua vitória não depende de circunstâncias favoráveis, porque se circunstâncias favoráveis garantissem alguma coisa, os anjos não teriam se rebelado no céu, e Judas sabia disso e escreveu isso. Mas tem aqueles que pensam que vitória depende de você ter uma vida livre para fazer o que quer. Você faz o que quer, desfruta do melhor. Esses são Sodoma e Gomorra. Deus proporciona o melhor para Sodoma e Gomorra, deixa-os fazer o que tanto era bom viver em Sodoma e Gomorra, que quando Ló resolve deixar o tio Abraão, Abraão fala assim, Ló, escolhe para onde você quer ir. Ló levanta os olhos e olha para os Estados Unidos. Na época não tinha o Trump, aí ele pensava assim, só que os Estados Unidos daquele dia era a região de Sodoma e Gomorra. Então as circunstâncias lá, a vida boa, confortável da cidade grande, não garantiu vitória para Sodoma e Gomorra, pelo contrário. Gente, por causa do pecado que habita em nós, sua força de vontade, suas circunstâncias favoráveis, e a sua liberdade para fazer o que você quer, para desfrutar de tudo de bom que Deus dá, isso tudo no coração de um pecador, vou repetir, força de vontade, circunstância favorável, liberdade para desfrutar do jeito que quer, sabe o que isso faz com você, se não é a graça de Deus? Cega você e mata você aos poucos. Tem gente que acha que pode viver sem prestar conta para os outros, lê do engano. Prestação de contas é privilégio. Por isso que quem vive andando no pecado adora andar na escuridão da noite. Porque ninguém vê. Ou acha que não vê. A sua vitória, a minha vitória não depende, Israel nos ensinaria isso, de força de vontade. Não depende das circunstâncias favoráveis, os anjos nos mostram isso. Não depende de fazermos o que quisermos. Sodoma e Gomorra, os outros impérios, Babilônia, Pérsia, Roma e todos os outros na história, grandes e pequenos, já descobriram que isso nos leva ao fracasso. A vitória não está em nós, a vitória está em Deus, que fez, que faz e que fará todas as coisas para o bem daqueles que Ele ama e são chamados de acordo com seu propósito de salvação. Hoje, portanto, hoje à noite, Deus permitindo, nós vamos mergulhar nesses 2 versículos, agora sim, isso foi só a introdução. E você acredita que eu preguei esse sermão inteiro lá em Campinas? Está vendo? Como que o que eu preguei lá é o que eu ia pregar para vocês. Foi só a introdução. E nós vamos mergulhar nesse texto e nós vamos aprender sobre quem Deus é e o que Ele faz para nos salvar. Hoje à noite nós veremos o poder de Deus, a promessa de Deus, a pessoa de Deus e o plano de Deus nessa nossa história de salvação. Venha, traga seus convidados. Por hora,
eu espero que você se regozije com a promessa divina de perseverança para a nossa salvação final. Diz o texto: toda glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria, sem defeito, à sua presença gloriosa. Toda glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Gente, como é bom saber que não depende de quem somos ou do que fazemos. Como é bom saber que depende de quem Deus é, o que Deus faz, o que Deus fará pelo seu povo amado, aqueles que Ele amou e predestinou desde antes da fundação do mundo. Como é bom saber disso. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, toda glória seja ao Senhor, que é poderoso para nos guardar de cair e para nos levar com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda glória seja dada ao Senhor, que é o único Deus, por meio de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade pertencem ao Senhor, e atribuímos ao Senhor tudo isso agora em oração, Pai. Oramos agradecidos. Faça com que essa palavra traga segurança, conforto e produza em nós louvor. Produza em nós esperança, para que quando tivermos que encarar nossos fracassos, a gente possa entender, tá vendo? É isso que seria a vida sem a graça de Deus. Fracasso sobre fracasso. Mas louvado seja o Senhor, que tem um Deus que interveio e com graça e misericórdia me resgata para uma vida de paz. Ó Deus, coloca isso no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.